Oi, pessoal, bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Quanti. Então, hoje a gente vai fazer uma revisão sobre o tema unidade de concentração, para que vocês possam estar bem preparados, né, para posteriormente trabalhar com os cálculos volumétricos e que vão ser muito importantes na disciplina em qualquer laudo que vocês forem fazer um dia, tá? Bom, a gente vai falar então sobre as unidades de concentração rapidamente e fazer alguns exercícios, ok? Então, primeiramente, vai falar da molaridade, tá? A molaridade ela é definida exatamente como o número de mols de um soluto contidos em 1 litro de solução, tá? E a unidade que é usada é um mol por litro. A forma mais recomendada de se escrever é assim, mol litros a menos 1. É a forma recomendada pela IUPAC, mas se você escrever mol por litro num exercício, numa prova da disciplina, não me incomoda de forma alguma. Mas se for um concurso, uma coisa mais séria, um laudo, você usa a forma oficial, mol litros a menos 1, tá? E muitas vezes em questões, principalmente, né, para simplificar, a gente usa a unidade molar, M maiúsculo, tá? Então, a solução é 1,0 M maiúsculo, tá? É a mesma coisa que mol por litro, tá? É a mesma coisa, tá? Então, isso aqui é igual a mol litros a menos 1. Fórmulas. Então, as fórmulas importantes, você não precisa gravar nenhuma fórmula nem nada, mas caso você queira usar, são a fórmula para número de mols, que é a massa sobre a massa molar, tá? Você pode calcular isso usando regra de 3 também, né? 1 mol tem a massa molar em gramas, tantos mols tem tantos gramas, tá? A molaridade, justamente pela definição por seu número de mols por litro, ela vai ser definida como o número de mols N sobre o volume, sendo esse volume aqui dado em litros, tá? É a mesma coisa que você falar, olha, eu tenho uma sala com 10 alunos e a sala tem um espaço de 100 metros quadrados. Quantos alunos eu tenho por metro quadrado? Como é que você calcula? Você divide o número de alunos, N, pelo espaço da sala, tá? Então, são 10 alunos por 100 metros quadrados, vai dar 0,1. Tá? É assim que se faz com qualquer coisa, não é só para o número de mols. E a fórmula, juntando essas duas, ó, o que significa juntar essas duas? Peguei aqui massa sobre massa molar e coloquei aqui no meu número de mols N. Tá? Vai gerar essa fórmula aqui. Molaridade é a massa sobre massa molar vezes volume em litros. Lembrando que a massa também é importante comentar que está em gramas e aqui a massa molar em gramas por mol. E essa é uma importante. Eu, particularmente, eu gosto de usar bastante essa fórmula, porque é uma fórmula que funciona para qualquer preparo de solução. A maioria das soluções são preparadas em termos de mol por litro, às vezes também por cento, mas a maioria em mol por litro. Tá? E ela te permite facilmente calcular, por exemplo, quanto que você tem que pesar de uma substância para preparar uma solução com uma certa molaridade, sabendo que a massa molar da substância é tal, e sabendo que eu quero preparar um volume tal. Você multiplica tudo, a molaridade com massa molar e volume, que você acha massa. E isso é o que vocês mais vão fazer no laboratório, é preparar soluções. Olha, eu preciso de 100 ml de fosfato 0,1 molar. E aí você vai lá, faz essa continha na calculadora direto, você não precisa pegar um papel para fazer uma regra de 3, 1 mol, para estar para tantos gramas. Tá? Então essa fórmula, essa aqui, eu acho muito interessante para vocês memorizarem. Se quiser, é obrigado? Não, porque você pode fazer tudo com regra de 3, mas que essa realmente ela é muito usada e facilita muitas coisas, então é bom ela estar no sangue. Bom, sobre isso, vamos fazer um exercício agora. Então, calcule a molaridade de potássio preparada pela pesagem de 6,52 gramas de dicromato de potássio de solução em um volume final de 250 mililitros. Tá? Então, vamos fazer com a regra de 3, que vocês estão bem acostumados. Vou fazer aqui de azul. Então, a gente sabe o quê? Primeiramente, a gente vai precisar da massa molar do nosso dicromato de potássio, né? Então, dicromato de potássio, tenho certeza que vocês lembram da química geral, é o K2CR2O7. Vou ajeitar aqui meu espaço. Tá? Então, a massa molar desse composto vai ser o quê? 2 vezes a massa molar do potássio, que está ali em cima, mais 2 vezes a massa molar do cromo,
mais 7 vezes a massa molar do oxigênio. E aí eu já fiz essa conta aqui, ela dá 294,181. Tá? Normalmente eu dou a massa molar da substância pronta, tá? Mas é bom a gente lembrar, porque pode precisar. E, né? Nunca é demais. Então, essa é a massa molar do dicromato de potássio, o que eu posso dizer? Que 1 mol deste composto de cromato de potássio, ele tem uma massa de 294,181 gramas de dicromato de potássio. Tá? Só que a minha solução, na verdade, é uma solução que tem 6,52 gramas de dicromato. E eu vou saber quantos mols eu tenho nessa solução, porque a partir desse número de mols, eu vou calcular a molaridade. Tá? E aí eu vou ver que X é igual, eu já fiz essa conta aqui, a 0,0221633 mol. Então, gente, meio da conta eu não vou arredondar. Você pode até arredondar aqui no texto um pouquinho, mas na calculadora não pode perder o valor. Eu prefiro colocar no texto já aqui inteiro o número, ou pelo menos um pouquinho, pelo menos um algarismo significativo a mais, tá? Essa é a regra no Scoob, nos nossos livros. Coloca aqui pelo menos um algarismo a mais do que precisa, porque para você perder o valor da calculadora, você ainda tem o anotado, tá? É o que eu recomendo. Então, esse número de mols de cromato de potássio, ele está em qual volume? Ó, 250 ml. Ai, gente, ficou feio isso aqui. 250 ml. 250 ml são 0,25 litros. Ó, mas é 250,00. Então, tem que botar esse zero tudo aqui. Litros. Quantos mols? Opa. Eu vou ter em 1 litro de solução, tá? E aí eu vou achar aqui que meu Y vai ser a molaridade, tá? Que vai dar 0,0886529 mol litro a menos 1. Eu não quero a molaridade do dicromato de potássio, porque isso aqui eu achei para o dicromato. Eu quero para o íon potássio. Tá? Para o íon potássio, o que vai acontecer? O meu K2CR2O7, ele se ioniza em solução, gerando 2 íons potássio mais um íon de cromato. Tá? Então, se isso aqui é 0,0886529, esse aqui vai ser 2 vezes isso. 2 vezes 0,0886529. Tá? Porque cada dicromato gera 2 potássios. Então, a molaridade duplica. Ou seja, a minha resposta final vai ser o quê? A molaridade do K+, vai ser o dobro disso, que dá 0,177305,8. E aí, gente, agora que eu estou na resposta final, é a hora de arredondar, considerando o número de algarismos significativos. Tá? Então, vamos ver aqui. Ó. Isso aqui tem 5 algarismos significativos, é uma das minhas medidas. Essa outra medida aqui, 1, 2, 3, 4, 5. 5 algarismos significativos. Tá? Ou seja, as minhas duas medidas têm 5. Então, eu vou representar a minha molaridade final com 5 algarismos significativos. 1, 2, 3, 4, 5. Vou arredondar para cima. Mol litros a menos 1. De K+. Tá? Então, essa é a minha resposta final. Ok? Bom, como é que a gente faria se fosse com a fórmula? Então, com a fórmula, seria o quê? Você ia colocar aqui, botar aqui, ó, fórmula. Espero que caiba aqui, né?
Vou fazer apertadinho. Então, com a fórmula, você vai colocar que M igual a massa sobre massa molar vezes volume. A massa de dicromato é 6,52. A massa molar é 294,181. E o volume é 0,25000. Se você fizer essa conta, vai dar exatamente 0,088659 mol litros a menos 1. E aí você vai fazer o vezes 2, vai achar o mesmo resultado. Ok? Bom, essas respostas, esses gabaritos, estão no último slide. Tá? Então, vocês podem conferir isso. Tá? E aí eu vou passar para o próximo. Como é que eu vou trabalhar? As questões ímpares eu vou fazer com vocês, as questões pares vocês vão fazer em casa, como atividade para avaliar o aprendizado de vocês. Então, o número 2 vocês vão fazer em casa, mas tem um gabarito lá no final também. Tá bom? Bom, a próxima unidade de concentração que a gente vai falar é a concentração em gramas por litro. A gente representa com um C maiúsculo, tá? E essa concentração ela é a massa do soluto em gramas, né, contida em 1 litro de solução. Então, ela é medida em gramas por litro, tá? Que a gente escreve daquele jeitinho que nem mol por litro. O litros a menos 1. É a forma mais correta de representar. Em termos de fórmula, ela vai ser simplesmente a massa sobre o volume, porque ela é gramas por litro. Agora, só um instantinho que eu vou fechar a janela aqui, porque está um caminhão gritando. Ninguém merece esses barulhos aleatórios. Bom, mas vamos partir para um exercício, né? Para treinar o que a gente viu ali sobre concentração em gramas por litro. Então, determine a concentração em gramas por litro de sódio em uma solução de NaCl, tá? Nessas quantidades. Então, eu estou insistindo muito nessas questões que eu dou a massa da substância e peço a concentração do íon, porque isso é super comum de se fazer em laboratório. Nossa, quando vocês forem para análise instrumental, então, toda hora. Então, vamos começar já a trabalhar isso, né? Até porque as questões são muito fáceis, né? Vamos dar uma complicadinha. Brincadeira, gente, olha só. Então, se eu quero saber a concentração em gramas por litro, o que é a concentração em gramas por litro? Massa sobre volume, tá? Essa massa é em gramas, esse volume é em litros, vai sair gramas por litro, tá? Então, nesse caso, eu tenho 7,66 gramas de NaCl em um volume de 100 ml, que são 0,1 litros. Vou colocar todos os zeros. Tá? Então, a concentração vai dar 76,6 gramas por litro. Litros a menos 1, né? Ah, posso fazer por regra de 3? Claro. Né? Você vai fazer 7,66 gramas, dá para 100 ml, X dá para 1000 ml, vai dar a mesma coisa. Tá? Só que isso aqui é de NaCl. Então, se eu pedisse a concentração em gramas por litro de NaCl, era só isso, é uma linha de questão. Super simples, mas eu quero de sódio, né? Porque eu quero ser chato. Então, o que eu tenho que fazer? Vou fazer uma regra de 3 aqui, que 1 mol de NaCl possui 1 mol de sódio, isso não é verdade? Só que a massa molar de NaCl é 58,44 gramas, né? Então, 1 mol de NaCl tem essa massa de NaCl. 1 mol de sódio tem 22,99 gramas de sódio. NaCl e sódio. Só que eu tenho, na verdade, 76 gramas de NaCl. Quantos gramas de sódio tem? Em 76,6 gramas de NaCl. E aí esse X vai ser a minha concentração de sódio, que aqui, de acordo com meus cálculos, deu 30,134. Tá? Só que eu tenho que ver aqui, ó, algarismos significativos, né? Esse aqui tem 3 algarismos significativos. E isso aqui também... Não, isso aqui não tem 3, não. Isso aqui tem 5 algarismos significativos. Tá? Então, eu tenho que representar meu resultado final com o menor número de algarismos significativos entre as minhas medidas diretas. Tá? Então, vão ser com 3 algarismos significativos. Ou seja,
Isso aqui vai ficar 30,1, com 3 algarismos só. Gramas, litros a menos 1 do sódio. Resposta final. Tá? Bom, esse é o exercício para vocês fazerem em casa. Tá? Bom, pessoal, a próxima unidade é a massa, é a porcentagem massa-volume, tá? Que é a massa de soluto em gramas, contém 100 ml de solução e é dada em porcento, tá? Então, a gente trabalha bastante com regra de 3 aqui, né? Geralmente a gente vai ter essa relação de x gramas do soluto para 100 ml de solução e tem algum dado do problema a gente consegue obter uma resposta. Mas você também pode obter a porcentagem da massa-volume a partir da concentração em gramas por litro. Elas são muito parecidas, né? Concentração em gramas por litro, são gramas por 1000 ml. Só que a porcentagem MV são gramas por 100 ml. Ou seja, se eu dividir por 10 a concentração em gramas por litro, eu acho a porcentagem MV. Né? É bem lógico isso. Tá? Bom, gente, então nessa questão, a gente vai aplicar essa porcentagem de massa-volume. Então, a gente tem que calcular a porcentagem MV de potássio em uma solução 0,660 mol por litro de sulfato de potássio. Tá? Então, o primeiro passo aqui é perceber que eu estou falando aqui de sulfato de potássio, mas o que eu quero é potássio. Então, eu tenho que saber a concentração em mol por litro de potássio. E isso eu faço simplesmente pela dissociação do sulfato de potássio. Sempre que está em mol por litro, eu posso usar esse artifício. Eu não preciso fazer uma regra de 3 para definir isso. Tá? Quando está em grama, não, porque eu tenho que associar com a massa molar. Então, aqui ó, eu tenho 0,660 molar de sulfato de potássio. Então, de potássio eu vou ter 2 vezes 0,660, que dá 1,32 mol por litro. Tá? Então, eu estou com uma concentração em mol por litro, eu preciso passar isso para o quê? O mol, que é o meu soluto, vai ter que ir para gramas. E minha solução tem que ir de litro para 100 ml. Se eu fizer essas duas conversões, eu chego em porcentagem MV, gramas por 100 ml. Tá? Então, primeiramente, vou converter mol para grama. Então, eu sei que 1 mol de potássio tem 39,098 gramas de potássio. Eu tenho 1,32 mol de potássio, quantos gramas tem? E isso vai dar 51,6093. Isso é o que? Gramas. Gramas em que? Ó, eu não estava em 1 litro aqui? Gramas por litro. Para eu passar de gramas por litro para gramas por 100 ml, é só eu dividir por 10. Isso vai dar 5,16093%. Tá? Na verdade, isso aqui vai ser o quê? Só para ficar bem claro. Gramas por 100 ml. Tá? Isso aqui é o meu porcento. Tá? E aí, só para finalizar, eu vou passar isso para o número de algarismos significativos correto. Eu tenho que passar isso para 3 algarismos significativos. Então, vai ficar 5,16%. Tá? Finalizando a questão. Essa fica para casa. Vamos falar agora de porcentagem em massa, porcentagem MM, que vai ser parecida com a anterior, só que a diferença é que agora é a porcentagem de massa de soluto em gramas. A massa de soluto em gramas contém 100 gramas de solução, só muda isso. Tá? E ó, pode ser um sólido, uma solução sólida. Então, por exemplo, eu posso trabalhar com minério, com uma liga metálica, com uma amostra de queijo, de sal, de qualquer coisa. Pode ser uma amostra sólida. Tá? A porcentagem de massa ela é muito usada nos dois sentidos, tanto para soluções quanto para sólidos. Tá? Então, fórmulas. X gramas de soluto está em 100 gramas de solução. Tá? Vamos fazer um exemplo, que é onde a gente vê as coisas de fato. Então, calcule a porcentagem em massa de FeO em um minério de 0,95 gramas, que contém 0, tantos gramas de ferro. Tá? Bom, então, para começar, eu sei o quê? Eu sei que
eu tenho essa massa de ferro, tá? Mas eu quero saber isso em termos de óxido de ferro, tá? Então, eu posso converter essa massa de ferro para óxido férrico. Como? Pela relação de mols. Eu sei que 1 mol de óxido ferroso tem 1 mol de ferro, tá? A massa molar do sulfato ferroso vai ser o quê? Isso mais isso, que vai dar 71,844 gramas de FeO, contém 55,845 gramas de Fe. Quantos gramas de FeO tem em 0,4660 gramas de ferro? Tá? Então, converti massa de ferro para massa de óxido ferroso. Deu 0,5995 gramas de FeO. Tá? Essa massa, ela equivale a tantos... Não, desculpa. Essa massa de óxido férrico, ela está contida onde? Em 0,9506 gramas de amostra. De minério, né? Se eu quero a porcentagem em massa, eu quero saber quanto tem em 100 gramas de minério. Isso é a minha porcentagem em massa. Tá? Fazendo essa conta, a gente vai ver que Y é igual a 63. Vou botar de vermelho já que já é a resposta final, tá? Y é igual a 63,07%. Tá? Já está com 4 algarismos significativos, conforme deveria estar. E aqui mais um exercício para vocês fazerem em casa. Para a gente ir para a parte por milhão. Então, a parte por milhão, ela vai estar se comunicando bem aí com a concentração em gramas por litro e a porcentagem MV. Elas são todas assim muito parecidas na prática, né? O que muda é a quantidade são só conversões de unidade de mili para, enfim, litro para 100 ml, etc. A parte por milhão, por definição, ela é a massa de um soluto em miligramas contida em 1 kg de solução, tá? Sendo a unidade miligrama por quilograma ou próprio ppm, tá? Mas, para soluções diluídas, a gente também pode trabalhar com ppm, fazendo o quê? Considerando que uma solução aquosa diluída, ela tem a densidade aproximadamente 1. E a gente pode aproximar esse 1 kg para 1 litro, tá? Então, nesse caso da solução aquosa diluída, a massa de soluto em miligramas, contida em 1 litro de solução, vai ser também a concentração em ppm. Ao invés de usar miligrama quilos a menos 1, vou usar miligramas litros a menos 1. Tá? Esse uso é o nosso uso mais frequente de longe, é para soluções, tá? Pelo menos na nossa disciplina. As fórmulas, né, que a gente trabalha é basicamente a regra de 3, né? É a quantidade de miligramas em 1 litro de solução. E também a relação com a concentração em gramas por litro, que é uma relação muito lógica, né? Isso aqui não é miligrama por litro, é miligrama litros a menos 1, certo? Qual é a diferença entre os dois? Um é miligrama por litro, outro é grama por litro. É o milho, tá? Tem um 10 a menos 3 aqui. Então, a minha concentração em ppm ela vai ser simplesmente 1000 vezes a concentração em gramas por litro, tá? Porque 1 grama são 1000 miligramas. Qual é a principal função de usar ppm e não gramas por litro? A principal função do ppm é quando se trabalha com soluções muito diluídas, com uma concentração baixa. Aí você dá preferência a usar miligramas por litro, ao invés de gramas por litro, para não ficar um número muito pequeno. Tá? Bem tranquilo, vamos fazer um exemplo para treinar bastante. Determine a massa em miligramas de dicromato de potássio necessária para preparar uma solução de 500 ml de cromo a 0,6150 ppm. Tá? Então, vamos lá. Então, primeiramente,
a gente está com uma solução que é 0,6150 ppm, né? Que é o quê? Miligrama por litro. É a mesma coisa. Tá? Só que eu tenho 5.000 mililitros. Então, qual é uma possível abordagem? Tem várias que eu vou escolher aqui. Eu vou achar quantos gramas tem na minha solução de 5.000 litros. Para depois converter essa massa de cromo para massa de dicromato. Ok? Então, primeiramente, eu tenho que são 0,6150 miligramas em 1.000 mililitros. Quantos miligramas tem na minha solução de 5.000 mililitros? E aí isso vai dar 3,075 miligramas. Tá? Só que isso é miligramas de quê? De cromo. É o que eu quero no final de cromo, mas eu quero saber quanto é de dicromato que eu tenho que botar para ter isso de cromo. Então, como é que eu vou fazer? O que eu tenho que fazer? Converter massa de cromo para massa de dicromato. Como é que eu vou fazer isso? Pela relação entre os mols. 1 mol de dicromato possui 2 mols de cromo. É só você olhar a fórmula. Tá? Então, a massa molar do dicromato, que a gente já usou na outra questão, não foi? Ah, não, eu botei aqui 294,18 gramas de dicromato, né, que é a massa molar, está para 2 vezes a massa molar do cromo. Só que eu tenho 3,075 miligramas. Quanto eu vou ter de dicromato? Tá? Não tem problema você deixar aqui em miligrama, tá? Mas você já sabe que isso aqui também vai sair em miligrama. Tá? Se você botar tudo em grama, em grama, ele vai sair em grama. E aí a gente vai achar que o Y é uma massa de 8,6988 miligramas, que eu tenho que colocar com quantos algarismos significativos? 4, ó. Tem 4 algarismos significativos aqui. Então, vão ser 8,6988, eu vou ter que arredondar para 9 miligramas de dicromato. Opa. Achamos a resposta, tá? Agora uma outra questão com sulfato de potássio. Muito longo, eu decidi fazer em 2 partes, então essa foi a parte 1, acompanha a parte 2 no próximo vídeo.